Olá, família, boa noite. Começamos mais um podcast. Hoje a gente está aqui com o Rafael da Cavalli para falar um pouco mais sobre os imóveis. Como prometido, ele é um dos corretores convidados. Vim te apresentar aí, seja bem-vindo aí, meu amigo. Olá, é um prazer imenso estar aqui, agradeço a oportunidade e espero que seja gratificante para ambos os lados, que a gente possa trocar essas ideias, vivências e falar do nosso mercado imobiliário aí. Então, hoje a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a tua empresa. Queria saber um pouco mais como é que você começou na corretagem, quando tu iniciou. Vamos lá, eu comecei em 2007 na Patrimóvel. Na época nós fazíamos o chamado chaveco, que não é muito usual hoje em dia. Eu era operador de telemarketing, não era nem corretor de imóveis ainda. Nós fazíamos o lançamento do empreendimento da RJZ Cirela, que era o Cidade Jardim. Nós pegávamos uma listagem crua do Telelista, com a letra A lá, Adriana, Adão, Amós, e ligava de forma esporádica e falava: seu Adão, estou aqui querendo convidar o senhor a conhecer o novo empreendimento da Barra que vai revolucionar o mercado. E dali comecei a tomar gosto. De lá eu saí do chaveco, que foi muito importante assim para minha vida, porque mostrou uma certa possibilidade de ingressar no mercado como corretor. De lá fazia posteriormente a central de relacionamento da Patrimóvel, isso lá atrás, em 2007, sem tecnologia, as pessoas utilizavam o jornal Globo. E de lá eu acho que o mercado é muito promissor, vou sair dessa zona de conforto, de salário, de tipo de refeição, e vou ingressar no mercado imobiliário. Então, tu começou por através de alguém, já tinha algum familiar que já era corretor, tu já conhecia alguém ou simplesmente deu um loucão assim e falou, vou virar corretor? Não, eu fui para o Rio em busca de oportunidade, saí de Teresópolis, sou nascido e criado em Teresópolis, e fui tentar a vida no Rio, de uma forma esporádica. Poderia trabalhar como um vendedor de celular, que sempre trabalhei com vendas, né, de operadora. E aí surgiu uma oportunidade através de uma vaga no Globo, precisa de operador de telemarketing para a empresa Patrimóvel. Estava tentando a vida lá e falei, vamos. E aí foram 3 anos maravilhosos, diferentemente do corretor que fica de uma certa forma largado nas imobiliárias, eu como funcionário CLT, então as pessoas estavam fazendo um controle do que eu fazia ali, eu tinha uma quantidade X de agendamentos por dia, precisava fazer 70, 80 ligações dia. Até para falecidos a gente ligava, o fulano faleceu. Não, mas não tem problema, estou convidando você aí o nosso lançamento Coquetel lá no empreendimento Cidade Jardim. Isso era da época, né? Entendi. Mas aí eu fiquei. Depois você veio para Teresópolis, do Rio veio para Teresópolis, e aí você já veio abrindo a tua empresa ou tu foi trabalhar Não, para aí foi o outro lugar? seguinte, na época, depois do operador de telemarketing, eu ainda mudei de setor, que foi sim de suma importância, se chamava Central de Relacionamento. Então, todos os imóveis que entravam na casa, eles passavam pelo meu crivo. Então, ligava para o fulano, perguntava, olha, está entrando num apartamento aqui na Barra da Tijuca, com 78 metros quadrados, no valor de 300 mil reais, o senhor confirma? E aí pegava a escritura, fazia a leitura da escritura, a leitura do IPTU. Isso foi me dando um grande conhecimento de causa, principalmente documental, que é o que eu, hoje que é o meu grande nicho de mercado. Sim. A questão documental. E aí uns amigos já tinham uma loja de carro aqui na cidade, chamado 4x4 Veículos. Uhum. E eles falaram assim, poxa, você está aí trabalhando na Patrimóvel, por que não trabalhar conosco aqui na loja de carro vendendo imóveis dentro do espaço? E aí mantivemos o nome, que era 4x4 Veículos, e se transformou 4x4 Imóveis, porque na época eram 4 sócios. Entrei na sociedade. Nessa época aí foi a época que eu te conheci também, da 4x4. Pois é. E aí, trabalhando como corretor lá, ainda não era corretor lá, me tornei corretor aqui no ano de 2010. Já são 11 anos como corretor e mais o tempo que foi utilizado lá na Patrimóvel. E até peço desculpa ao Cresce se um dia me ver falando aqui. Fui zangão durante um tempo, pelo menos aí um ano, sem tirar o Cresce, só fazendo as prospecções.
E o negócio começou a andar, a loja de carro fechou, mas a imobiliária prosperou, e assim foi como o início dessa minha linda trajetória. Até faço a modéstia, a trajetória linda para mim, de uma certa forma, porque eu sou muito feliz no que eu Aconteceu, faço. né? Aconteceu Sim, um negócio legal, né? exato. E Eu, aí fechou a loja de veículos e nós fomos para o escritório nosso de advocacia, que tinha na época. E até um fato curioso que eu sempre gosto de relatar, uma vez que não existia tanto internet na época, era mais jornal, e tinha uma padaria no centro da cidade que eu coloquei um banner na padaria com os meus imóveis através de foto. E fiz uma parceria com o dono da padaria, que era corretor, se tornou corretor por mim, porque eu atendi o Nauber do vôlei, porque levei na casa dele. E ele comprou essa casa no Nauber do vôlei, comprou essa casa conosco na época. Ele falou: gostei, eu vou ser corretor também, eu tenho a padaria, e a gente faz essa parceria. legal, legal. Engraçado que nessa época da 4x4, acho que tu foi uma grande inspiração para mim na época assim, do início. Até falei isso no podcast anterior, porque eu vi que tu foi o cara que trouxe o diferencial para Teresópolis, assim. Eu vi que o primeiro cara que eu vi gravando vídeo de imóveis, entendeu? Trazendo novidade, falando sobre, indo em imóvel de alto padrão, trazendo imóvel de alto padrão para Teresópolis, que o mercado de alto padrão em Teresópolis, na verdade, nem existia, né? A galera nem imaginava que existia imóvel de alto padrão em Teresópolis. Então acabou que eu conheci esse lado do mercado através de você, assim, também. Para mim foi muito maneiro, porque é o que deu vontade de trazer o diferencial, né? Porque hoje a gente tem a era da internet, mas eu acho que quem trouxe a internet o mercado imobiliário, pelo menos aqui em Teresópolis, assim, que eu vi, da galera que eu seguia, eu acho que eu, né, vim do ramo, nasci no ramo, mas eu acho que realmente foi tu, assim, que eu vi trazer um novo para Teresópolis, entendeu? Pô, obrigado, fico até lisonjeado com isso aí, fico agradecido de coração. E sim, foi algo que eu sempre gostei de falar, não tive facilidade em falar, né? Comunicação. E aí sempre trabalhei no meio de comunicação em si, como fotógrafo. E aí eu, com câmera sem nenhum tipo de resolução, hoje se as pessoas forem ver meus vídeos, eu tenho vídeos lá atrás de 2010, por aí, quando ninguém fazia. É E isso. hoje eu vejo pessoas que eu me inspiro, como Augusto Braga, como Miller, esses caras que fazem vídeos sensacionais, mas eu paro e penso assim, nossa, os caras estão fazendo o que eu comecei lá em 2009, mais ou menos, e eu fazia os vídeos sem tanta qualidade, mas já mostrava o imóvel, mostrava principalmente eu falava, eu aparecia no vídeo, e câmera de selfie fazendo, e isso começou a me dar uma enganjada assim no mercado. Eu fui um dos primeiros caras, assim, também a ver, até quando você começou a subir vídeo até no YouTube, assim, foi o primeiro cara que eu vi interesse em jogar vídeo no YouTube, entendeu? Foi uma parada pra mim que era que tava iniciando, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem a nova era, né? Essa nova era que tá vindo agora é de internet. Até porque hoje eu acho, né, eu já disse isso no podcast anterior também, que aquela coisa de venda de vitrine, de atendimento ao cliente de porta a porta, eu acho que isso meio que acabou, sabe? Porque eu acho que hoje a gente tem a facilidade tão grande da internet, da OLX, do Facebook em si mesmo, do próprio YouTube, de tu tá vendo, conhecendo o mercado, que realmente esse foi um diferencial para a gente que já conhece a internet. Então, é meio caminho andado, né? Hoje, eu acho que eu sou o primeiro podcast da região serrana, talvez até do Rio, imobiliário, né? Então, assim, quem me inspirou isso, assim, foi realmente você, assim, que me trouxe essa parte da internet. Então, isso é da hora. E foi um dos caras que eu falei que eu tinha a maior questão de trazer. Eu costumo falar até para a galera, meus clientes mesmo. Quando eu procuro a parceria, eu logo indico para você, sim, quando dá para fazer, porque são pessoas de confiança. E aqui a gente sabe que não é todo mundo que a gente dá para trabalhar, não é todo mundo que a gente consegue fazer uma certa parceria. Então, isso para mim já é da hora, assim, de saber que tu tá comigo, tá do meu lado ali, é da hora também. Agradecer Obrigado aí, mais porque uma foi vez. inspiração. E aí foi isso, né? Até pegando o que você falou sobre a mudança do mercado, eu falei que tinha que colocar os meus imóveis na padaria, que nem todo mundo tinha acesso à internet. E hoje você vê, quando eu comecei lá na Patrimóvel, a própria Patrimóvel na época tinha 9 lojas. A Patrimóvel tinha uma loja gigantesca, exatamente em frente ao New York, Uhum. lá no Barra Shopping.
essa loja fechou, porque ela não tem a necessidade de ter aquela loja. Hoje o consumidor ele não vai na loja olhar a vitrine de loja, a gente está aqui numa loja, e aí você não tem uma vitrine porque não há essa necessidade. As pessoas têm a facilidade, e é muito melhor você simplesmente conseguir ter uma visualização de um vídeo que já faz uma tradução do que é o imóvel do que uma simples foto numa vitrine. Exatamente. E aí eu comecei dessa forma e estou assim até hoje. E eu até inovei agora, não sei se você teve essa percepção, eu contratei influencers para fazer os meus vídeos também, né? Pessoas daqui da cidade com muitos seguidores no Instagram, que me deram bons resultados, foi muito importante para o meu início da minha nova empresa. A 4x4 eu desfiz a sociedade, mas tem uma relação maravilhosa, e até fazer menção a eles, Dr. Eduardo Velite, da Velite Barbosa, e Dr. Fernando, foram pessoas que abriram as portas para mim. Sim. A gente tem uma relação de amizade muito boa, mas hoje a gente não está mais junto, mas sim em parceria. Eu comecei a trilhar um novo caminho, inclusive uma ida para São Paulo que não deu certo, que me fez voltar à cidade, mas foi uma mudança assim, muito drástica no mercado em si, né? Do chaveco lá atrás, da Patrimóvel, que era pegar uma listagem fria e ligar para telefone fixo, não era nem para celular, para oferecer um produto, de ser um interlocutor daquilo ali, e aí chegava onde a gente está hoje. Pô, muito legal. E depois que você saiu da 4x4, você ainda passou por outros lugares também, né? Abriu outra imobiliária e tal. Então, eu saí da 4x4 com a mudança para São Paulo. Tinha uma noiva que estava lá, morava lá, e eu fui tentar a vida lá, mas veio a pandemia. E eu precisei ficar um período, de uma certa forma, até me estabilizar novamente. A Augusto da Brick abriu as portas para mim, eu trabalhei lá, mas não como corretor da Brick, eu tinha um co-work lá. Porque eu já tinha minha carteira de clientes, eu não queria ser um corretor da Brick. Eu fui um corretor dentro da empresa, em parceria. Só que eu utilizava o espaço, era um co-work. Eu tive lá com ele. E aí, posteriormente, da minha frustração, entre aspas, de ter ido para São Paulo, até o nome da minha empresa é letra K, de Karina, que é da ex, e Vale, que é o meu sobrenome, que ela vislumbrou a possibilidade de vir a Teresópolis, é uma pessoa diretora de franquias da Boticário, e montou junto comigo a Cavale. Aí hoje eu tenho até que mudar e falar que a letra K é de 1000, de multiplicar. Vou comprar a Cavale que é em parceria, que aí fica Kevin lá, entendeu? Ótimo, bem pensado. Bem pensado, não tinha tido essa visão, não, realmente. Seja bem-vindo. Não, mas assim, eu vi também que, tipo, hoje o teu diferencial realmente, o teu forte é realmente uma área que ninguém trabalha aqui em Teresópolis, que é fazer a parte documentalista, né? Você trabalha hoje também com a verbação e essa parte chata, burocrática aí. Uma parte que eu faço bastante hoje, talvez mais do que venda, e não apenas dentro da minha empresa. Hoje eu faço para diversos outros corretores aqui na cidade, que é o serviço de despachante imobiliário. E aí eu faço a parte de legalização, faço a escritura, faço o registro. E hoje eu falo aqui, o que eu preciso? Preciso de certidão de execução civil, fiscal, trabalhista, interdição de tutela e curatela, rei persecutória, ônus reais, certidão de quitação de condomínio, IPTU. Falo assim de uma forma fácil, porque é a vivência. E aí isso me colocou no mercado como uma pessoa que resolve as pendências de quem não faz essa parte. Facilita a vida de todo mundo. Né? Sim, do corretor que me procura. Olha, Rafael, estou precisando fazer uma legalização. Eu faço. Inventário, tudo. Inventário, partilha. E ainda tem mais um serviço agregado que é o de perito judicial. Legal. Faço perícia para partilha de bens, inventários, reajuste de aluguel. E até mesmo cito como exemplo a mudança que existiu do ambulatório da FESO. Sim. O ambulatório da FESO saiu dali de onde era a UPA, por conta do valor que estava defasado de aluguel. Eu fiz a perícia, a nova validação de locação, o juiz acatou com aquela perícia e impugnou o fato de falar, olha, sentencio a favor da empresa para que altere o contrato de locação, uma vez que está defasado, e acabou que não pactuou os valores, e aí o ambulatório da FESO saiu dali por conta desse reajuste de aluguel. Sim. Que foi impugnado.
Bom até você falar um pouco desse reajuste e sobre um pouco os valores de Teresópolis, porque é uma coisa que a gente está levando bastante a critério e tem muita gente procurando saber por que esse aumento de Teresópolis, se está válido esse aumento de Teresópolis, e eu particularmente não acho. Eu acho que está superfaturando demais. O pessoal está querendo comparar Teresópolis com Barra da Tijuca, então isso está um pouco, acho que está um pouco judiado. O que tu acha sobre isso tudo aí? Então, isso é muito bem colocado, e até mesmo dentro dos vídeos que eu fazia, um dos vídeos que eu comecei a falar, eu fiz a menção da música Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Foi um rio que passou em minha vida, e eu falo, os altos preços do Rio, na época, violência, e até mesmo condições climáticas fizeram com que muitas pessoas viessem do Rio para cá. Existia um êxodo muito grande e automaticamente uma hipervalorização, lei da oferta e da procura. E aí, pegando o cenário pandêmico, muitas pessoas começaram a trabalhar de home office sem ter necessidade de ir aos seus escritórios no Rio. Vide isso, você vê como é que está o centro do Rio hoje, quantidade de lojas e escritórios fechados. As pessoas não precisam mais ir e vir para o seu trabalho. E aí, para que morar uma região como Recreio, que você leva quase que 2 horas para chegar ao centro, você pode morar em Teresópolis, com um custo de vida mais baixo, mais qualidade de vida, a pessoa possa ter um filho em idade escolar com uma melhor criação, fez com que os valores subissem em larga escala. Os valores subiram muito, se eu for pegar um cenário de 2020 até 2022. Sim. Eu tenho visto que tem uma galera, tipo, até de apartamento, por exemplo, no centro, apartamentos antigos, apartamentos de construção de 93, 96, e o pessoal tá pegando um apartamento que valia em torno de 280, 300 mil em Teresópolis e está anunciando em 480, 520. Assim, eu vi que está muito fora do mercado, pelo menos do tempo que eu tenho de estudo, né? Apesar de eu estar há pouco tempo com a minha empresa, como eu disse, eu cresci no ramo, minha mãe é corretora há 28 anos, então eu vejo uma oscilação de mercado já de um tempo, né? No início da pandemia, você colocou a pandemia, no início da pandemia eu vi uma queda de imóvel muito grande, então era o momento de todo mundo comprar, porém eu acho que quando todo mundo viu que estava todo mundo comprando, deu um pump e subiu o valor surrealmente, assim. Então eu vi que deu uma supervalorização muito alta nos imóveis, e eu acho que aqui em Teresópolis não tem mercado para isso. Muito bem colocado, isso aconteceu, e aí eu vou pegar o que aconteceu. Teresópolis é um reflexo do que acontece no Rio. O Rio existiu uma alta de mercado muito por conta de Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada. Então, muitos falavam, na época até que eu trabalhava na Patrimóvel, que me inspirou a ser corretor, os corretores tiravam pedidos. Eles não eram nem corretores, porque eles iam para um estande e tiravam pedido. Porque a pessoa comprava o imóvel na planta na época, R$200 mil em 2008, por aí, que era a época que lá eu estava, com a certeza, depois de entregue em 2011, poucos anos antes da Olimpíada, da Copa, que ele tinha a hipervalorização de 100%, comprava 200 e depois de pronto saía 400 mil. Então era um investimento real, melhor do que qualquer outro tipo de aplicação, e isso começou a trazer para que as pessoas viessem também para Teresópolis diante dessa hipervalorização. Conforme eu falei que existia uma alta no início da pandemia, acho que, como tudo na vida, tudo sobe um dia de descer. Sim. Então eu falo não que está existindo uma desvalorização no mercado de Teresópolis, está existindo uma equalização. Sim. Nós chegamos em 2020, Agriões, que é uma referência aqui para a cidade, um metro quadrado de 5, 6 mil reais, e aí hoje a gente tem 9 mil reais no metro quadrado. Se a gente pegar de 5 para 9 no período de 3 anos, a gente está falando de uma alta acima de 70%. Só que as pessoas visam isso, pensam, não, mas eu comprei ele a 400, hoje está valendo 800, e agora eu vou vender a 700. Existe uma equalização. Tá? Acho que o mercado não pode pactuar com essa grande alta, ele vai chegar um momento que ele vai chegar a reclinar. Que fique bem claro que não é uma desvalorização, uma equalização do mercado. O mercado tem que se equalizar. Tá? Eu tenho casos aqui de casas que foram
vendidas na pandemia a 1.600.000, que realmente era uma grande alta, e hoje essa casa reclinou para 1.300.000. Lógico que existe esse declínio de 1.300 para, perdão, de 1.600 para 1.300, mas a pessoa tem que ter a consciência de que essa casa que foi vendida foi pedida a 1.600 e reclinou para 1.300, ela era 700 mil reais lá. Sim. Né? Então a gente está equalizando o mercado. Eu acho importante, mas eu acho que, acho que isso é uma coisa que todos os corretores de Teresópolis teriam que se alinhar também. Porque hoje acontece muito também da gente ir lá fazer uma visita e o cliente pedir uma avaliação, você chega lá e dá uma avaliação real. E aí chega um cliente lá querendo passar por cima e jogar um valor muito além, e aí acaba atrapalhando a vida de todo mundo, porque nem ele vai vender, porque ele avaliou muito acima e acaba atrapalhando até o próprio cliente vender o imóvel dele. Mas eu acho que tem uma galera também que está precisando realmente atualizar e estudar, porque eu disse isso no podcast anterior, não adianta a gente ir lá e tirar o CRES e falar, sou corretor. Tem que estudar, tem que olhar o mercado, tem que procurar fazer um curso de avaliação, pelo menos para poder dar um bom atendimento ao cliente, porque eu tenho alguns casos aqui, que, por exemplo, eu tenho um imóvel no centro aqui, o imóvel é num local bom, que é próximo ao centro, mas logo em cima tem uma comunidade. E o imóvel é escada. São 3 lances, na verdade são 3 andares e 3 lances de escada. Então, o imóvel hoje eu acredito que, pelo menos na minha avaliação e de outros corretores da minha equipe que foi junto, em torno de 1.300. E foi um outro corretor lá e avaliou 1.800. A gente sabe que não vai vender, entendeu? Isso é muito importante, a corretagem, de uma certa forma, não só a corretagem, acho que diversas profissões ficaram, de uma certa forma, prostituídas. É muito importante você ter um conhecimento de causa, apurar tudo isso, para saber o que você está falando. Acho que um médico não pode chegar e te prescrever um medicamento sem saber do que você realmente Exatamente. tem. Assim como o corretor ele não pode chegar e colocar um valor baseado em determinado achismo de que ele não tem esse conhecimento. E muitas vezes acontece da seguinte forma. O corretor vai lá no imóvel, o imóvel vale 1 milhão. E ele, para ganhar uma moral com o cliente, ele vai falar, não, seu imóvel vale 1.300.000. E aí cria aquela falsa expectativa no cliente, não, mas o corretor que veio aqui falou que vale 1.300.000, você está dizendo que vale 1 milhão. E até mesmo dentro das minhas avaliações, até por ser perito judicial, quando eu faço as minhas avaliações, eu sempre peço o espelho do IPTU, e o espelho do IPTU vai estar lá, 118,33. Tá? Então eu vou falar, o metro quadrado aqui está 4.728. Então a minha avaliação vai me dar um valor muito preciso, né? Vai falar, olha, o seu imóvel vale 726.932. Porque isso mostra riqueza na hora que você está falando, do que você simplesmente fala assim, não, o seu imóvel vale 800 mil reais. Mas vale 800 mil reais baseado em quê? O porquê de ser essa quantia? É lógico que a gente tem que levar em conta a benfeitoria do imóvel, a localidade do imóvel, né? Porque a gente tem um metro quadrado e também se direciona pela localidade do imóvel, mas tem imóveis que realmente está destruído e tem imóveis que realmente o cara fez uma puta reforma e realmente vale o que ele pede ou até mais, mas pela necessidade do cliente a gente tem que se adaptar. Mas eu vejo muito imóvel velho, imóvel antigo, imóvel destruído, que a galera vai lá e avalia pelo metro quadrado, às vezes tirando uma comparativa de um imóvel que ele vendeu na mesma localidade, do qual ele não vai conseguir vender por aquele valor nunca, entendeu? Isso acaba atrapalhando a gente a trabalhar também. Sim, a gente tem que ter em mente o seguinte, você pode fazer diversas avaliações, usar métodos comparativos, mas de coisas palpáveis que foram vendidas, não que está sendo pedido. Sim. Eu posso pedir 2 milhões no meu imóvel, o seguinte, que ele vale 1,5 milhão. Sim. E uma vez que eu peço 2 milhões no meu imóvel, o meu vizinho, que acha que tem um imóvel um pouquinho superior a mim e que me vê trabalhando em 2 milhões, eu vou falar, não, peraí, o imóvel do Rafael vale 2 milhões, então o meu vale 2,5 milhões. E o outro vizinho, que tem um imóvel um pouco inferior ao meu, o Rafael está pedindo 2 milhões no dele, eu vou pedir 1.800.000 no meu. Sim. E aí isso gera isso que está acontecendo no mercado. Sim. Uma hipervalorização de coisas quais não são vendidas, não são valores reais, são meras especulações. A gente também tem muitos meros especuladores. A pessoa fala, olha, Rafael, tem uma sala aqui no edifício Atro, que é onde tem o meu escritório, que lá
existe uma imensa discrepância. Que eu falo, hoje eu vendo minha sala por 600 mil reais. Não, não quero vender, não quero, mas eu falo, se alguém chegar a pagar, e aí automaticamente o vizinho quer tentar falar, pô, peraí, Rafael tá pedindo 600 mil. Não, mas eu não quero vender. Eu coloquei ali de valor totalmente hipotético. E aí gera essa discórdia no mercado. Né? Sim. Então, voltando a falar um pouco da documentação, eu acho que tem muito cliente com dúvida em questão da verbação. Eu tenho recebido algumas mensagens do tipo, pô, como é que eu faço para verbar? Eu tenho escritura no meu imóvel e não consigo averbar meu imóvel, tenho dificuldade, eu tive na prefeitura, não consegui falar com ninguém. Qual é a dificuldade? Por que dessa dificuldade que o pessoal tem de não conseguir averbar? Vamos lá. Vamos falar principalmente de casas, tá? Não vou citar apartamento, porque apartamento de praxe, quando uma construtora entrega o apartamento, sim, ela já está com a BITS, já está tudo regulamentado. E aí, dentro das casas, principalmente aqui em Teresópolis, existem alguns fatores. Primeiro, uma redução de IPTU. É mais fácil você informar que tem uma casa de 50 metros, quando na verdade ela tem 100, e você pagar em cima de 50 metros quadrados no seu IPTU do que você pagar 100. Tá? Sim. E as pessoas fazem os chamados puxadinho, uma casa de 2 quartos, aí depois se tornou 3, 4, foi esticando a casa e não legalizou. Chega lá, na hora você, na qualidade de correspondente bancário, vai chegar o fiscal da habitação, vai olhar assim, não, aqui na escritura diz que tem 100 metros quadrados, mas eu medi 200. Não, mas meu imóvel está 100% legalizado. Não, você fez os acréscimos e não legalizou. Como se faz isso? Ele tem que pagar os tributos municipais, ISS da obra, tem que ter um fiscal, tem que ter um engenheiro que coloque lá a sua placa, que informe que realmente está fazendo aquela obra, tem que ser apresentada uma planta. Em Teresópolis tem até uma outra forma de se atuar, que é o chamado projeto Mais-Valia. Para quê? Para poder conseguir angariar fundos para a prefeitura, é um projeto até muito bacana, mas que foge um pouco do que é a realidade. A gente tem que fazer, dentro da lei de zoneamento, tantos metros na frente, tantos metros de lateral, e as pessoas infringem isso, e aí se valem do projeto Mais-Valia, mas a gente faz esse projeto de mais-valia também e faz a legalização. Mas para isso a gente tem que fazer todo o recolhimento de ISS de obra, tem que estar com a obra em dia, recolher os tributos, fazer a chamada ART, que é o documento emitido por um engenheiro ou um arquiteto que comprova aquela planta, e aí a gente faz a legalização do bem. Tá, beleza, entendi. E a questão agora da perícia, como é que funciona essa questão do laudo pericial? Vamos lá. Existe uma grande diferença entre avaliação e perícia. Tá? As pessoas me perguntam, olha, Rafael, eu quero fazer uma avaliação do meu imóvel. E eu quero fazer uma perícia do meu imóvel. O que é perícia? É uma comprovação, através de amostras com características intrínsecas e extrínsecas, de um bem. Você é casado, você tem um imóvel que você mora de 500 mil reais, você separou da sua esposa de um imóvel que teoricamente vale 300 mil reais e vocês têm uma loja que vale 200. Então a gente está falando de um patrimônio de 1 milhão de reais. E esse patrimônio precisa ser partilhado. E aí você está numa separação litigiosa. Você está morando num bem, teoricamente custa 1.000 reais, e você na sua petição vai informar que ele vale 300. A sua ex mora num imóvel que vale 300, mas você vai informar que ele vale 400, e existe mais uma loja que vale 200, você vai falar que ela vale 300. Então isso é muito comum, infelizmente é comum. E aí existe essa briga. E aí é nomeado um perito judicial para que faça a partilha e faça de forma comprobatória o que cada um vale. Porque você está pleiteando um valor abaixo do que você reside para tentar fazer com que a outra parte te pague uma quantia superior por aquilo ali. E aí contrata-se um perito que tem fé pública para poder fazer um demonstrativo de forma real, com valores pormenorizadamente de centavos, que mostra, olha, o imóvel que você reside vale R$ 496.732,26. O imóvel que ela está residindo vale 298 mil e a sala vale 193 mil reais. Então o juiz sentencia, você fica com a sua moradia, ela fica com a sala e com a moradia dela, e existe um déficit aqui de 20 mil reais, e aí condena ela a te pagar 10 mil reais porque ela foi com 2 imóveis, você ficou com 1.
Então, essa é basicamente o que acontece a perícia judicial na partilha de bens. Mas a perícia, ela envolve outros fatos. Esses dias eu fiz para uma avaliação de um posto de gasolina, que envolve galonagem, envolve o fluxo de caixa que existe, por conta do reajuste do aluguel. Uhum. O proprietário estava pedindo uma alocação bem superior do que o posto rendia, e aí foi preciso fazer amostras de imóveis com características similares que estava sendo avaliado, e mais a rentabilidade que aquilo dava, para mostrar que o valor que estava sendo cobrado era totalmente discrepante. Então, esse também é um outro tipo de perícia. Isso envolve centenas. Inclusive, fazer um comercial aqui da Super Gasbras. Hoje eu faço laudo pericial para a Super Gasbras. Então, porque a Gasbras, quando ela vai montar um depósito, ela me contrata para fazer um laudo de avaliação pericial dentro da localidade, até mesmo para a quantidade de venda e estrutura que tem ali do local, para assim ele mostrar para o comprador do terreno e tudo mais, para poder montar o depósito. Então, a gente trabalha dessa forma e é assim. E para quem não conhece a diferença de um laudo de avaliação normal para um laudo pericial, traduzindo, é que um equivale para o judicial e o outro somente para o cliente, correto? O laudo, ele é feito geralmente de uma forma simples quando a gente está fazendo, vamos falar da questão de um divórcio, que foi citado anteriormente. Quando você está fazendo de uma forma simples, que os dois estão em comum acordo, você pode simplesmente gerar um laudo simples e ambas as partes concordam. E a perícia é quando está na forma litigiosa. Sim. Né? E aí precisa de amostras, precisa ser de forma comprobatória que você lá esteve, comprovar que o perito realmente foi. Além disso, ainda tem a chamada sustentação oral, o juiz convoca o perito para ir até a audiência e ele vai te fazer diversas perguntas. Baseado por que você falou a avaliação de X? Você esteve lá na data tal? Quando foi que você esteve? Qual horário foi que você esteve? Quem te atendeu? Começa a fazer como se fosse uma audiência convencional, para poder ver a veracidade da perícia. Sim. E isso aí também acontece muito para inventário, né? Porque, às vezes, principalmente para inventário. Seja de divórcio, seja de irmãos. É para inventário. Né? Quando eu falo divórcio, eu estou falando inventário em si. Sim, beleza. Em questão das partilhas também, que eu vejo uma galera também que às vezes compra o terreno ou às vezes quer membrar o condomínio, isso tudo você faz também, né? Faço também. Remembramento, desmembramento. Peguei um caso agora de dois irmãos que têm um terreno, um queria comprar um quinhão do outro, mas queria não um todo. E aí o terreno na faixa de 100%, ele queria só comprar 30% e queria jogar os outros 20% para a propriedade dele. Isso tudo é possível. Legal, legal. E aí entra topógrafo, aí entra novamente a questão da parte de prefeitura, um engenheiro para que possa gerar a planta daquilo ali, tudo isso é possível dentro do mercado imobiliário. Ele é muito grande, é muito vasto em todos os sentidos, desde uma alocação simples de uma placa publicitária na fachada de um prédio, principalmente quando entra recursos de fundo de investimento imobiliário bancário em si, né? Exato, muda muito, somente, né? E aí tem até mesmo às vezes os laudos periciais, eles servem também para fiscais de instituição financeira, né? Quando você trabalha com caixa econômica, às vezes o próprio fiscal que vai ao imóvel não é da região, não tem aquele conhecimento do local, e aí você pode contrarrazoar daquilo que está sendo colocado por ele e falar assim, não, você fez uma avaliação aqui de 300, mas eu estou pleiteando que ele seja de 400, tem um laudo pericial e ele pode até acatar realmente. Sim. Daquilo ali. Eu não falo mal dos meus parceiros engenheiros, amo vocês, mas tem uns aí que eu passo por isso diariamente, né? Normalmente eu faço 4, 5 engenharias por semana. Cara, tem hora que é luta. Tem hora que vem uma galera de fora, por exemplo. Eu pego muito dinheiro, às vezes, que vem de Minas, cara. Pô, o cara que é engenheiro de Minas, ele não conhece o mercado de televisão. Entendeu? E aí isso existe muito. E aí entra Rafael do Vale. E agora, cara, falando nisso, eu peguei um caso muito curioso realizado em março. A venda não foi finalizada até hoje. Estou aí 360 dias para resolver. Banco Militar, então não tinha visto, já viu? Tem vários. Banco Militar, contratou o banco, o fiscal foi lá, propriedade valia no mínimo 1.400.000 para pegar um financiamento de R$800 mil. Já sei? Desgraçado. E ele, simplesmente, a casa devia ter 200 metros quadrados, e na escritura constava 180 metros quadrados.
existia uma casinha de caseiro de 20 metros quadrados. Ele fez com que a casa constasse na matrícula do imóvel. E aí a casa, voltando ao que nós falamos sobre a lei de zoneamento, sobre recuos, a casa estava colada no muro lateral e no muro dos fundos, que foi só uma edícula pequena, foi feita posteriormente, que poderia ter sido derrubado, o cliente comprador não aceitou derrubar. Falou, não, eu quero, faço questão dessa casa de caseiro, e aí eu estou nesse projeto de mais-valia porque ela infringe a lei de zoneamento da cidade, que se diz respeito do recuo lateral e frontal. E aí o fiscal não aprovou. A gente está falando de 20 metros quadrados numa construção de 200 metros quadrados. E aí fez questão que isso acontecesse. Também é muito comum dentro do que eu falei da questão de locação, de legalização. Só que quando a gente fala de legalização, a gente vê áreas totalmente discrepantes. Você tem uma área na estrutura de 50 e, de repente, a casa tem 300. Olha a discrepância disso. E aí eu estou falando de 20 metros, 10% do que é o total. Sim. Hoje eu trabalho com algumas instituições, né? Hoje o melhor banco para questão de engenharia, falando aqui para todo mundo aproveitar já, é Itaú, velho. Itaú hoje ele cobre até 15,7 do valor do laudo total. Ou seja, o imóvel tem 107 metros quadrados, ele daria mais 17 metros quadrados aí, que autorizaria passar, entendeu? Então é top. Agora a Caixa, por exemplo, se tiver 1.000 metros quadrados a mais, se tiver 1 metro quadrado a mais na construção, já vai agarrar, não vai passar mesmo, vai travar e tem que averbar. Enquanto não averbar, não finaliza. E é o que atrasa muito dos imóveis aí. Isso até é algo mais recente, né? Eu, nessa minha trajetória toda, e até mesmo mudou muito a questão do financiamento, né? Antigamente a gente conseguia comprovar através de movimentação bancária. Isso aí. Colabore. Exato. E hoje não consegue. E outra coisa, existia uma discrepância assim absurda. A casa valia 500 mil reais, o cliente informava que estava comprando por 1 milhão, o fiscal ia lá, aprovava em cima de 1 milhão, liberava esse 1 milhão de financiamento, a pessoa até devolvia o dinheiro, e aí acho que foi diante a tantas assim, falcatruas que existiam na época. E aí agora a gente está se equalizando, está se acertando de uma forma até benéfica, né? Ainda que eu tenha reclamado do que aconteceu pelo banco, mas isso foi por um lado positivo e para que a gente possa atuar com diligência e prudência, né? Que é o que a nossa profissão regulamenta, né? Sim. Hoje no Itaú a questão de movimentação ainda é aceita, mas aí tem que ser apresentado com outras séries de documentação. Por exemplo, o cara que tem movimentação bancária de 20 mil, no mínimo ele tem que ter um cartão de 15. Correto? Claro. Então tem que ser mandar tanto o extrato bancário quanto um afaturamento de um cartão, por exemplo, entendeu? E aí você vai apresentando uma série de documentação para conseguir comprovar aquela renda. A forma mais fácil que eu costumo falar aqui sempre também é a declaração de imposto de renda, que a declaração você fez, apresentou a DARF, tá ok, desenrola e resolve o problema, entendeu? Mas eu nunca declarei imposto de renda, então aproveita agora, em março, que dia 16 abre. Exato. Já abre a declaração de imposto de renda, ela já faz a declaração, paga essas DARFzinhas se for necessário no meio desse processo, porque vou deixar a dica também, as DARFs ela leva um tempo para vencer a primeira. Então, para o cara que comprar, por exemplo, agora em março, já iniciar o processo, provavelmente ele assina o contrato dele até abril. Ou seja, ele não vai precisar apresentar a DARF. E aí fica a dica, pode retificar a declaração. Bom, não sabia. Tá vendo? Então, assim, alguns fatos assim que às vezes a gente consegue ajudar um cliente que realmente é um cliente bom. Não é qualquer correspondente bancário que vai trabalhar assim. Não é qualquer correspondente bancário que vá aceitar. Eu, por exemplo, não vou aceitar qualquer documentação, vou analisar o contrato. Mas aqui em Teresópolis a gente trabalha num ovo, né, cara? Aqui todo mundo conhece todo mundo. Então, normalmente, eu conheço o cliente. Quando eu não conheço, o Rafael conhece o cliente. Exato. Entendeu? Então, a gente consegue puxar as informações ali e cruzar as informações de uma forma benéfica para todo mundo. E tem uma loucura agora também da Selic aí, né, cara? Que essa estrutura de governo aí tá uma loucura. Isso aí é algo que mudou muito o mercado, né? Voltando lá à história de hipervalorização, equalização do mercado, hoje a gente está com a Selic, se não me engano, algo em torno de 14%. Sim. E a gente com a Selic em torno de 14%, vamos falar de um imóvel de 1 milhão, você, como correspondente bancário, vai me dizer com mais exatidão, a pessoa até 45 anos vai ter uma prestação em torno de 10 mil reais. Sim. Né? 1 milhão de financiamento.
E hoje essa pessoa que pega 1 milhão e aplica na Selic, ela vai ter uma rentabilidade aí, algo em torno de 12 mil reais. E esse mesmo imóvel que vale 1 milhão, ele consegue locar esse imóvel. Hoje, Teresópolis tem dado 0,4 do valor da venda. Então, ele paga a locação desse imóvel, continua tendo a rentabilidade dele em cima da Selic, e automaticamente esse imóvel que está sendo pedido hoje, 1 milhão, diante a equalização, que fica bem claro, eu gosto de deixar claro sobre isso, a equalização é diferente de uma desvalorização. Isso. O ano que vem ele vai custar 900 mil reais. E 1 milhão que ele tem lá aplicado, daqui um ano, com 14%, ele vai ter 1 milhão 140. Exatamente. A gente está até jogando contra a gente, né? De falar que... Mas, trabalha com fundo de investimentos também. Aqui não tem isso. Se precisou, a gente vai operar um sistema diferencial. Mas lógico que casos e casos, sim, né? Mas assim, hoje eu costumo falar isso, né? Depende muito da questão do imóvel, depende muito do agrado do cliente, porque quando é sonho, velho. Não, claro. Sonho a gente paga o valor que for. Meu apartamento eu cheguei lá para comprar, a gente ficou cego, o imóvel eu sabia que valia 260, eu paguei 350 porque eu gostei e era o que eu queria, entendeu? Não, isso é e ponto. Comum. Isso é comum, mas eu acho que tem alguns fatos hoje, né? Hoje o imóvel, a gente costuma falar que o mercado hoje até 460 mil, ele é um mercado propício para compra. Por quê? Porque hoje, dependendo do imóvel que você for alugar, você vai alugar aí e vai bater uma casinha. Vamos dizer uma casinha aí de condomínio, geminadinha e tal. Com o aluguel mais condomínio, ele vai estar pagando em torno dos 5 contos. Essa casinha ela é comprada por 440 mil, 450 mil. Então tá válido. Agora, quando a gente começa a sobrefaturar a questão do valor de avaliação de financiamento, fica um pouco pesado. Entendeu? Até voltando à questão que eu falei de 1 milhão, eu até vou falar num valor superior a isso, tá? Quando a gente tem imóveis hoje de 400, 500 mil reais, eu falei de 0,4, imóvel com baixo valor de venda, automaticamente ele tem uma porcentagem maior de valor de locação. Lei da oferta e da procura. Mas quando a gente está falando de um imóvel de venda de 3 milhões, eu não consigo ter 0,5% no valor da locação. Sim. E aí sim se aplica o que eu falei sobre a Selic. Sim. Se a gente falar de imóveis de 500 mil reais, esse imóvel de 500 mil reais ele vai custar 2.500 de locação. Sim. Mas o condomínio IPTU, 3,5, e ele pode pagar 4.500 e 5. Qual o sentido dele locar? Sim. Né? Então a gente está falando sobre imóveis com valores bem elevados. E o que tem acontecido. Sim. Hoje, normalmente eu costumo dizer isso, né? Quem quer financiar um imóvel de 1 milhão para cima, normalmente esse cara tem grana. E aí, cara, vale mais a pena você comprar à vista, fazer uma proposta, tentar pagar ela à vista do que fazer um financiamento de 3 milhões, por exemplo, que ele vai ter uma parcela de 28k. Entendeu? Então não vale muito a pena. Agora, quando ele tem um imóvel, ele quer comprar um imóvel de baixo padrão, que é o que acontece aqui em Teresópolis, né, de médio para alto, que quer no máximo até uns 800 mil, ainda vale a pena financiar. Sim, com certeza. Porque a parcela em si vai sair quase o valor do aluguel para ele morar no imóvel daquele padrão ali, entendeu? Então vale a pena, ainda vale a pena. Agora, tem alguns perfis, né? Foi o que a gente falou antes. Tem imóvel para imóvel, tem imóvel que vale aquela avaliação e o imóvel é muito top. Agora tem imóvel que não vale aquilo, o pessoal está pedindo acima e aí é besteira, porque se tu for entrar no critério de obra, fazer reforma, pegar até mesmo um refinanciamento, ou pegar um financiamento para obra, né? Tem muita gente fazendo financiamento agora para construção, ou fazendo financiamento para reforma, não vale a pena, entendeu? Aí você vai morar de aluguel, não vale mais a pena, entendeu? Com certeza. Outros critérios que tem aberto aqui para a gente também, eu tenho tido algumas procuras e a gente até conversou essa semana, alguns imóveis, por exemplo, que foram de anos atrás, a pessoa comprou, tinha escritura, e aquela escritura ficou perdida para lá e ficou essa bagunça de um passar para outro, inventou inventário e depois aí fez inventário e depois entrou outro inventário e ficou essa bagunça. Esse imóvel que está lá, aquela bagunça de inventário em cima de inventário, é resolvível? Vamos lá. O imóvel tendo a escritura, a gente vai no cartório competente e vai tirar uma ONU reais para saber qual é o histórico dele. Tá? Hoje, quando eu digo cartório, você consegue tirar hoje certidões de mera conferência no site registradores, até deixo aqui para os colegas corretores, registradores.org.br.
É uma certidão de mera conferência que vai vir com uma tarja preta, no valor de R$36, e aí ele mostra o histórico. Então a gente vai buscar o último ato, o R de registro ou o AV de averbação, mas que de praxe a gente vai usar o R do registro, que vai estar lá, imóvel de Kevin Almeida, que foi adquirido da Bruna. Então a gente vai chegar e falar assim, mas peraí, quem é Kevin Almeida? Olha, o Kevin Almeida foi um cara que vendeu para Maria, e essa Maria vendeu para o Tiago. Não, peraí, não existiu um ato registral aqui. O Kevin não, a Maria não registrou. Existiu o falecimento do Kevin? Cadê o inventário dele? Aí entra aquela questão também, né? Só registra quem é dono, Só né? registra quem é dono. Só registra quem é dono. Isso aí já eram os letreiros nos cartórios. Antigamente só registra quem é dono. Isso é muito comum, mais do que você imagina. E aí, pra galera que não conhece, então a gente vai atrás do último registrador, correto? Sim, atrás do último registrador, realmente. Só que aí você tem um registro, já tirei escrituras de ter 10, 15 páginas, como já tirei escrituras aqui, ONUs reais, né, de ter 2 atos. O registro de quem fez na época e o registro para quem vendeu, só que é um ato de 1970, quando você faz a reprodução pelo cartório, você vê na ONUs reais que foi feito na máquina de datilografia, né? E aí a gente vai buscar peraí, essa pessoa vendeu para um, que depois vendeu para outro, aí tem coisas que a gente não tem como pegar, retroceder tão lá atrás, a gente faz o uso capião. Sim. Aí passa a fazer o uso capião. Que o imóvel passa a ser de direito também. Exatamente. Aí faz o uso capião, que aí já é um outro mérito, talvez para uma outra conversa, ou se quisermos aprofundar sobre isso. Então, eu vou aproveitar aqui, eu falei isso no último podcast, aproveitar um pouco o teu embalo aqui também. A questão do imóvel direito. Hoje tem muita gente que tem medo desse imóvel direito. Por que ter esse medo? É possível realmente morar no imóvel de direito com segurança ou não? Vamos lá. Existem direitos e direitos. Tá? Eu vou dar um exemplo de um imóvel aqui na cidade, chamado Residencial Parque Cascata. Eu tive a oportunidade de vender acho que 8 unidades lá nesse imóvel. Ele é um imóvel de direito, mas pelo seguinte, existiu uma construtora lá na década de 90, que fez uma permuta com o dono do terreno, vendeu frações ideais, como se fosse um imóvel na planta, e aí a construtora faliu. Uhum. A construtora faliu, não conseguimos fazer a escritura. Na época, a lei do INEA era outra regulamentação, que tinha a questão do rio, podia ficar numa distância inferior que hoje é exigida. Hoje, lá eu vendo a chamada fração ideal, uma escritura de promessa, tá? Mas ele continua sendo direito, não consigo fazer o registro exclusivo da unidade. Você tem uma unidade que será correspondente à unidade 101 do bloco A, depois que sai o registro. E aí tem toda a massa falida da construtora, tem os débitos trabalhistas, tem tudo isso que foi lá de trás. Então você tem uma escritura do direito. Tá? E existe também os direitos aqui na cidade, como a região da Álvaro Paná, que é imóvel do INSS. Aquilo ali era uma região pertencente ao INSS, que o INSS deixou de lado, pode hoje pedir ou não. Como a gente tem um exemplo, meu pai inclusive tinha uma loja onde é a UPA, hoje em dia, antigamente chamava Mercadão de Carga Pesada. Lembra? Tá? E aquilo ali era uma área de direito. Meu pai comprava um direito, um documento. Não, eu tenho documento de cartório, tá com firma reconhecido. Existe muita diferença de falar, estou com firma reconhecida e tenho imóvel registrado. Essa diferença é exorbitante. E aí ele foi desapropriado. Por quê? Anos e anos posteriormente, alguém se habilitou, que era FESO, e fez a reintegração de posse. Aquilo ali foram áreas teoricamente invadidas. A gente tem áreas hoje aqui, conforme te falei, da Álvaro Paná, que é uma região, nem sei que todos sabem, mas é uma região do INSS. Possivelmente mais de 50 anos, ninguém nunca se habilitou, mas pode alguém se habilitar. Tá? Sim. Vamos dar um exemplo no interior, isso é muito convencional que se haja.
Hoje, um menino de 18 anos, residente do Acre, começou a fazer uma busca do que o bisavô dele tinha. O teu bisavô lá em 1923 tinha uma propriedade em Teresópolis. Muitas das vezes é até um terreno. Tinha um terreno lá em Teresópolis, largado lá. Região ali da Unamar, essas coisas assim. É muito convencional. Essa pessoa pode exigir e pedir o direito dele. Aí ele vai pagar os tributos, a doação do bisavô para o avô, do avô para a avó, da avó para o pai, do pai para a mãe, e assim até chegar a ele. E pode ser também que aconteça desse cara, por exemplo, se alguém entrou lá e fez uma inscrição na prefeitura, tem pago o IPTU durante tanto tempo. Sim, mas aí a prefeitura, ela por si só, ela já legaliza pela prefeitura. Sim. Para poder recolher o tributo de IPTU. Tem muita gente, não, mas eu pago IPTU. Sim, mas porque a prefeitura fez aquilo ali. Até porque se a pessoa estiver pagando o IPTU de lá, ela não consegue requerer outro, né? Exato. E aí, mas alguém pode se habilitar. É difícil de alguém se habilitar? Sim, é muito difícil de alguém se habilitar. Porque aí a gente está falando do imóvel, como citei aqui, da Urupaná, de 80 anos. Sim. Mas pode um bisneto, um tataraneto, que mora em Manaus, querer se habilitar naquilo ali. Entendi. Realmente é difícil. Tem direitos e direitos. Esse primeiro exemplo que eu dei ali é um direito legalizado. Sim. Porque já teve uma escritura ali. Existiu uma escritura do terreno. Sim. E aí você está comprando uma fração ideal da unidade que corresponderá no futuro, depois de legalizado, que não será legalizado, uma vez que as unidades infringem a faixa marginal do rio. Isso aqui em Teresópolis acontece, até eu tenho propriedade para falar porque tenho familiares morando lá, no Parque Bom União, né? O Parque Bom União aqui, lá, ele era uma fazenda. Então era um lote só, que era Inca, e o pessoal foi entrando, algumas conseguiu, na época, alguns lotes realmente foram desmembrados, foi feito algumas escrituras lá dentro do local, mas muitos do pessoal foi entrando mesmo, falando, não vou gastar dinheiro com isso aí não, e tá tudo certo, eu pago 30 mil no lote, 7 mil, 8 mil, 10 mil, foi comprando e ficou aquela bagunça. Aí fica até alguém tentar se habilitar naquilo ali, é difícil, muito difícil, mas não é impossível. Sim. Tá? Então tem que ter muita precaução antes de você comprar um direito, poder tentar buscar o que aconteceu, de quem foi, por que foi. Existem outros tipos de direitos também, tá? De imóvel escriturado, registrado, que a pessoa foi... Eu até peguei um caso agora, que a pessoa trabalhava na casa, tinha um vínculo empregatício com a casa, mais de 20 anos, tem a posse plena do bem. Ele deixou de receber os seus tributos porque a família faleceu, morava no Rio, ninguém vinha para cá, e ele conseguiu fazer uso campeão disso. Uhum. Porque ele está lá há mais de 10 anos, e aí as áreas que são os vizinhos que têm de concordar e mostrar que ele está ali depois de um determinado período. Uhum. E essas comprovações eu já vi jurisprudência de ser comprovado, olha só, eu estou nessa casa... Quando eu pintei a casa com a foto minha na Copa de 90, escrevendo aqui Itália, Copa de 90, e eu estava lá já nessa casa. Existe isso também. Tá? Que loucura. Pois é. Então, aqui eu vi também que alguns lugares de Teresópolis tem laudêmio, né? Alguns lugares aqui pagam laudêmio, né? Laudêmio é um tributo que Teresópolis existe, laudêmio, na região da Praça de Santa Teresa, que é padroeira da cidade, e na região da Igreja de Santo Antônio, são duas padroeiras. E falando um pouco do laudêmio, cada município tem sua tributação, que pode chegar de 2% a 5%. No Rio Capital, toda a região, área de marinha, imóveis transacionados na praia. Petrópolis tem uma das maiores arrecadações de laudêmio, que é da família real. A família real ganha dinheiro com laudêmio até hoje. Lá eu acho que Petrópolis quase inteira, né, cara? Todo o centro, todo imóvel transacionado no centro de Petrópolis se paga laudêmio. Que loucura isso. A arrecadação deles hoje lá em Petrópolis, em torno de 4 a 5 milhões mês para a família real. Muita grana. E TBI aqui em Teresópolis? Uma galera tem perguntado a questão de valores aqui, porque o TBI aqui, na verdade, ele é tabelado, né? E tem alguma diferença para o financiamento, correto? Vamos lá, o ITBI... Diferentemente da capital, que são 3%, Teresópolis cobra 2%. E muitas pessoas se iludem que vão fazer a escritura em 100 mil de um imóvel que vale mais do que isso, achando que vão pagar 2% em cima
do valor que está sendo escriturado. Mas não, a prefeitura tem uma alíquota dela. Eu até mesmo na gestão anterior da prefeitura, da Cláudia Staub, pessoa que eu tenho uma imensa admiração, que infelizmente saiu de lá, se aposentou, foi muitos anos de casa, e eu prestava essa assessoria a ela de valores, sempre prestei assessoria para ela de valores, e hoje não tem mais. A prefeitura faz uma pequena amostragem, e já peguei casos aqui de vender um imóvel de 500 mil reais, mas que valia 700 mil reais, e a prefeitura arguía em cima de 2 milhões. E aí a gente tem que fazer a contestação em cima disso. Até a perícia judicial cabe em cima disso também. E aí a prefeitura tem a alíquota dela, nem sempre de uma forma muito coerente, e aí paga-se 2% quando a gente está fazendo uma transação à vista. E quando a gente faz um financiamento bancário, até você na qualidade correspondente, a gente consegue uma redução, que é de 0,5% do valor financiado e 2% do recurso próprio, e aí sim a prefeitura usa o valor da avaliação do engenheiro. Isso, eu costumo explicar isso aqui para a galera também que vem através de mim fazer financiamento, por exemplo, Itaú, que muitas das vezes até chega a financiar 100%, né, questão da engenharia e tudo mais, porque o financiamento do Itaú normalmente já financia 90%, e aí ele cobre normalmente a engenharia, o valor de avaliação dela, porque o Itaú tem uma margem liberal, então normalmente ele financia até 100%. Isso ninguém vai brigar comigo aqui não, muita gente fala, cara, é maluco falar isso, não, é verdade mesmo, o próprio gerente hoje pode te esclarecer isso. Então normalmente o financiamento do Itaú ele já financia 100%. E aí nessa questão do financiamento de 100%, entra também a questão dos 2% que é calculado em cima da diferença do valor financiado por esse valor tributável, né? Sim. E aí eles vão se valer do valor da engenharia, né? Sim, dentro do valor da avaliação. E aí, como você financiou 100%, você está pagando 0,5% do valor do financiamento. Então, vou deixar um exemplo, alguém, por exemplo, está financiando 400 mil, e dentro desse valor de 400 mil, 380, que seria mais ou menos, não, dá menos, né? 360. Tá, os 80%. 320, que seria dentro dos 80% do valor do financiamento, essa diferença, no caso, dos 80 mil, calcularia 2%, e 0,5% dentro do valor de 320. E uma coisa que vale ressaltar também, muitas pessoas não sabem, quando você tem o primeiro ato registral em toda a sua vida, você vai ter uma redução de 50% dos emolumentos na hora do registro. Isso, tirando a certidãozinha de primeiro imóvel. Tipo a certidão no cartório do distribuidor. Isso aí. Aí você tem 50% de desconto lá. E questão também que a galera pergunta muito também, que você vai me ajudar a esclarecer um pouco, questão de lucro imobiliário, né? O pessoal tem alguns espertos aí que costumam cobrar 15% do cliente, dentro do valor que foi passado de compra e venda, ou às vezes do valor de avaliação do engenheiro. Enfim, como é que funciona melhor isso aí? Então, vamos lá, o lucro imobiliário, o que ele é? É o ganho de capital. Você comprou isso aqui é muito importante para que as pessoas possam ter a ciência que você pode progredir o seu bem. Você adquiriu um imóvel em 2010 no valor de 100 mil reais e vendeu ele hoje a 1 milhão. Você está tendo um lucro de 900 mil reais, onde o leão vai te abocanhar em 15%. Só que as pessoas não fazem isso pela seguinte forma. Ele pagou 100 mil reais, ele fez uma obra, no ano seguinte ele declara no imposto de renda dele que vale 200, no ano subsequente 300, vai fazer com que ele valha realmente um valor na hora que for vender. Tá? E eu falei de 1 milhão. Se nós falarmos em 880 mil reais, um casal, sendo um único imóvel, existe isenção, tá, do lucro imobiliário para um único imóvel até 440 mil reais. Tá? Ainda existe uma brecha para pessoas cardiopatas, portadores de câncer e de HIV também estão isentos do lucro imobiliário. Isso aí é mais uma história para o contador, né? O contador vai esclarecer de uma forma melhor. Também de você perder esse desconto se você vendeu dentro de 5 anos, você confere? Sim. E tem outra forma também de você, se você reverter essa quantia em até 180 dias em outro bem imóvel, você também está isento do ganho de capital. Tem gente que não reverte a quantia toda e ainda você vai pagar o residual de um imóvel para o outro. Isso. E agora, se você vender, não pagar e não recolher em até 180 dias, presumindo que você vai adquirir outro, você tem uma multa de 100%. Então, se você tem um imóvel que comprou a 100 mil reais, não tem imposto de renda, tá? Que você comprou a 100 mil, vendeu 1 milhão, 900 mil de lucro,
Não declarou em até 180 dias. Esquece. Aí é 30%. Isso aí. Imagina, você pagar 300 mil reais para o governo por conta de lucro do governo. Não, e é muita grana. E assim, para facilitar aí um pouco a galera do entendimento, então assim, tem algumas formas de a gente ficar fora de pagar esse lucro, né? Se alguém estiver vendendo e for comprar outro imóvel dentro de 180 dias, se for o primeiro imóvel dele de venda, ele está vendendo o primeiro imóvel, ele também não paga esse lucro imobiliário até 440 mil por CPF, então tem algumas taxas. E também tem uma questão também de que passou dos 440 mil, é calculado somente o valor de ganho. Né? O valor do ganho, exatamente. Então não é pago aqueles 15% do valor montante, é sim só sobre o valor de capital. Então dentro daquele valor que você declarou o último imóvel, é só a diferença sobre ele para o valor que você vendeu hoje. Correto? Exatamente. Então, voltando ao exemplo de 100 mil vendendo por 1 milhão, sendo seu único imóvel, a gente vai pegar o residual de 1 milhão menos 440, 600 e... Olha a memória. 660 mil reais, daí você vai pagar em cima dos 660, tendo a benesse de reverter em outro bem imóvel. E agora, se for um cônjuge por CPF, ou 940. 2 sócios, ou 2 irmãos, dois vendedores. Dois vendedores em geral. E isso também se expande quanto mais vendedores. Sim, porque se você tiver 5 sócios, 10 sócios, exatamente. Correto? É isso, cara. Quer falar mais uma coisa aí? Quer falar da tua empresa? Deixa teu Instagram, teu site, aproveita aí, velho. Vou deixar, agradeço imensamente aqui pela oportunidade, foi um prazerzaço. Kevin. Obrigadão. Obrigado. Obrigado a você pelo... A minha empresa é a Cavalli Gestão Imobiliária, eu estou no edifício Átrio. Até peço aqui a Bruna, que está presente conosco, que faça essa filmagem aqui no meu celular nesse momento. E agradeço a ela também, que ela está aqui nos bastidores, não está aparecendo, mas sem ela nada disso seria possível. E aí, já está valendo? Tá valendo. Então agradeço aqui a oportunidade ao Kevin novamente, um brinde. Obrigado. A minha empresa é a Cavalli Gestão Imobiliária, eu estou situado no edifício Átrio, em frente ao McDonald's, a Avenida Feliciano Sodré, número 300. O meu site é cavalli.com.br, meu Instagram é @vale-imóveis, e o meu pessoal, @zincorafael, tá? E esse é meu selo, a Vale. Tá? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Então agradeço, galera aí, obrigado pela audiência, obrigado para quem viu. Aproveita e se inscreve no canal, comenta, curte, segue o Rafa. E a gente aqui trabalha junto, é unido, é irmão. E vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos comprar seu imóvel, vamos vender seu imóvel, vamos legalizar o seu imóvel, vamos registrar o seu imóvel. Lembrando que sai dono quem? Registra. Então, vamos aproveitar. Obrigado aí pela força, boa noite para vocês. Cavalli.